E aí, família Zoeira do Fogão, tudo bom com vocês? Amanhã, hein? Amanhã começa o Campeonato Brasileiro. Botafogo apenas domingo. Antes de eu botar a matéria completa aqui, dá uma moral ao canal, curta, compartilha, se inscreva aqui, acione o sininho, que toda vez que tem vídeo importante do nosso Botafogo, eu tô aqui pra falar com vocês. Vamos lá ver a matéria, daqui a pouco eu volto. Domingo, o campeão brasileiro estará ao vivo na Globo. É o Botafogo enfrentando o Palmeiras em São Paulo, jogaço. Logo na estreia do Brasileirão, né? A transmissão começa às 3h30, tem um montão de novidades e a bola rola às 4h. É o Botafogo em busca do bi e tá chegando reforço pro elenco já forte do Botafogo. É o atacante Gonçalo Mastriani, uruguaio, 31 anos, foi contratado por empréstimo até o fim do ano. Ele começou a última temporada no América Mineiro, depois foi pro Atlético Paranaense, que acabou sendo rebaixado no Brasileirão, né? Mas no ano passado, foram 49 jogos dele com 22 gols, uma boa média. E em 2023, quando ele ficou o ano todo no América Mineiro, foram 41 jogos e 21 gols. É bom jogador, o homem sabe fazer gol, hein? Enfim, a bola vai rolar para o início do Campeonato Brasileiro. E logo com uma das maiores rivalidades do futebol nacional na atualidade. Botafogo e Palmeiras se enfrentam no domingo, às 4h no Allianz Parque. Com o retorno de Savarino, Renato Paiva terá as principais peças à disposição no reencontro dos dois atuais campeões nacionais. E agora é importante ganhar. E dentro do ganhar vem a confiança, e dentro do ganhar vem o convencimento dos jogadores naquilo que nós queremos, e a partir daí os resultados, pela qualidade deles, pelo grupo que eles têm, os resultados vão aparecer. A gente separou também uma lista das folhas salariais de acordo com informações do site Capology, é isso? Falei certinho o nome do site? Isso aqui é de 24 ou de 25? É de 24, tá bom? É o último balanço, naturalmente, fizeram na temporada passada. Ao lado aqui, dentro do parênteses, tem a posição que ficou na última temporada. Então, o valor que cada clube gastava por mês com o futebol em 24 e a colocação. O Flamengo é o primeiro com 27 milhões de sua folha salarial, né, quase 28 milhões. Em terceiro lugar ficou o Flamengo. O Palmeiras é o segundo com 18,5 milhões por mês e ficou em segundo lugar também. O Atlético Mineiro é o terceiro na folha salarial com 18 milhões e 300 mil e ficou em 12º, foi também para a final da Libertadores e para a final da Copa do Brasil. O Botafogo em quarto com 17,8 milhões por mês e foi o campeão dessa competição. Corinthians em quinto, olha a folha salarial do Corinthians, minha gente, 17 milhões e 600. Ficou em sétimo colocado, o Internacional é o sexto na folha salarial com 15,7 milhões por mês. Ficou em quinto colocado, como uma média aí, né? Em sétimo, o São Paulo com 15 milhões por mês, ficou em sexto colocado. O Grêmio em oitavo na folha salarial com 13 milhões,6 e ficou em 14º. Lembrando que o Grêmio e o Internacional tiveram um grande problema na temporada de 24, que foram as chuvas e a tragédia que aconteceu em Porto Alegre. A gente nunca pode esquecer isso. Em nono, o Fluminense com 13 milhões na folha salarial. Em 13º, o Vasco aí com 10,9 milhões por mês que gasta no futebol, ficou em 10º. Vamos agora para a tier list. Vamos fazer aquela listinha do que a gente acha que vai acontecer com os clubes aqui embaixo. Vamos começar com o Fluminense. Vocês acham que ele vai entrar no favoritos ao título? Top 8 pode surpreender, luta para não cair, ou Z4, Lucas Pedrosa, Fluminense. Fluminense pode surpreender. Também acho. Que é uma equipe que se reforçou bastante nessa janela, trouxe jogadores como Canóbio, como Hércules. O Otávio, infelizmente, teve uma lesão, mas é um jogador também interessante. Estou muito ansioso para ver o Lescano, que é o meio-campo que veio do futebol paraguaio. Então, o Fluminense já tinha um conjunto decente, eu acho que o Fluminense pode surpreender. A grande verdade é que pro que o Flu mostrou nas últimas temporadas, era no mínimo um top 8. Só que como o ano passado surpreendeu negativamente, a gente vai colocar ele no Só uma dúvida, quando vocês botam aí, podem surpreender em relação a quê? Porque assim, eu botaria o Fluminense no top 8. Top 8. Quando você bota surpreender o quê? Brigar por título? G4? É positivamente. É isso? Então positivamente. Eu vou votar no top 8. Eu não acho que o Fluminense vai brigar por título e nem vai brigar pelo G4. Eu acho que pode surpreender. Não, peraí. Eu acho. Então, eu vou pelo top 8. É positivamente. Então pode surpreender, está acima do top 8, é isso? Não, o top 8 é que você acha que ele não vai ser campeão. É isso? Mas ele vai estar ali no top 8. Aqui, isso aqui pra mim é uma... nessa linha, tá, Fernandinho? Eu entendi. Isso aqui pra mim é meio que uma certeza. Ele vai ficar no top 8 essa temporada. E aí ele pode surpreender buscando um título, buscando um G4. Eu não acredito em título. Aí eu não acredito, não. Então eu botaria o Fluminense no top 8 também. Eu votaria no pode surpreender, mas aqui é uma democracia, bota no top 8. A régua é essa. Não é essa? Entendi certo a regra do jogo? É isso. Entendi aí?
Foi isso que vocês inventaram? Essa é a regra do jogo, entendeu? Eu vou no top 8. Eu votaria no Pode Surpreender, então vocês escolheram o top 8, então o Fluminense ali no top 8. O Flamengo, Vene Casagrande? Flamengo, com certeza, favorito ao título. Pra mim é o principal favorito, inclusive. Hoje, a competição começa nesse final de semana. Se eu tivesse que arriscar aqui no principal favorito, pelo tudo que tá acontecendo no início da temporada, pelo que os clubes vêm mostrando. Exemplo, o Palmeiras, por exemplo, que é outro que eu vou botar ali como favorito ao título, não vem jogando um bom futebol, muito pelo contrário, o Abel Ferreira está sendo muito cobrado pela exigência de ter um futebol melhor dentro de campo. Então hoje eu considero o Flamengo favorito ao título, favoritaço ao título entre todos os clubes. Favoritaço eu não consigo dizer porque é o Campeonato Brasileiro. E quando o Campeonato Brasileiro chega é bem diferente. Assim, tem times como o Internacional jogando muita bola, o próprio Corinthians que vai chegar com muita moral no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras por si só é o Palmeiras, apesar de estar jogando muito mal. O Botafogo pode surpreender. Então eu coloco o Flamengo favorito ao título, mas não favoritaço. Porque o Campeonato Brasileiro não pode ter um favoritaço. Quando eu digo favoritaço, é o principal favorito. Entende? Pra mim é o número 1 ali a brigar pelo título. Mas eu tô com o Pedrosa, eu também não acho que é o número 1 pra brigar com o título. Até porque você falou ontem, que foi você ou foi o Pedrosa, que talvez esse vai ser o campeonato mais equilibrado por cima. Então. Vocês dois, né? É porque eu tô levando em consideração o investimento que o Flamengo tem em seu elenco. A gente pôde ver ali, segundo o site, que tem a maior folha salarial, bons jogadores, pra mim o melhor elenco do futebol sul-americano, um treinador que tá dando conta do recado, inclusive muitos pedem na seleção brasileira atualmente, e o Flamengo vai priorizar o Campeonato Brasileiro. Então assim, diante disso tudo, diante desse cenário, eu boto o Flamengo, inclusive vem jogando o melhor futebol. Pra mim é o melhor futebol. Eu acompanho, por exemplo, o Internacional, que pra mim é um bom time também e vai brigar pelo título, considero que vai ser um dos favoritos ao título também, mas o Flamengo pra mim é o principal. Eu acho que a briga vai ser longa e boa. Se a gente for parar pra lembrar de 2024, e aí eu sei em detalhes porque foi o meu time que penou e no final tocou na taça, e vocês obviamente com a memória boa que vocês têm, vocês vão lembrar. O Botafogo brigou o título no início, em 16ª rodada, com o Flamengo. Quando eu falo brigou, porque o confronto direto, quem ganhasse assumiria a primeira colocação. Sim. Com o Flamengo, do primeiro turno, com o Palmeiras no primeiro e no segundo turno. No momento em que eles se encontraram, foi o momento que quem vencesse assumiria o Só pra ficar claro, eu não tô dizendo que o Flamengo vai ser campeão não, tá, gente? Deu pra entender. Embora tenha aparecido. E como o Fortaleza, o Botafogo em algum momento que ele encontrou o Fortaleza, mas quando ele encontrou, quem ganhasse assumiria a liderança. Sim. Ele foi com o Fortaleza, foi com o Palmeiras na ida e na volta e foi com o Flamengo. É porque no passado olha o Inter enfrentou a tragédia. Porque eles montaram, eu lembro disso, o presidente falando, a gente está montando o time para ganhar o Campeonato Brasileiro. Eu ainda acho que a gente tem que mudar essa régua. Como assim? Eu acho que o top 8 está acima do pode surpreender. Porque, por exemplo, o top 8 significa que esse time vai estar entre os 8 colocados. Eles vão mudar. Sabe por quê, Lucas Pedrosa? Você é um cara que você convence com a sua lábia. É porque, por exemplo, o Vasco. Eu não sei se o Vasco vai estar no top 8 pra eu botar o Vasco no top 8, com certeza. Meio de tabela, isso, tá bom? Eu acho que vamos é lá. Isso. Meu fogão. Eu vou votar primeiro. Um dos favoritos ao título. Vocês. Eu acho que, pelo que o Botafogo fez no ano passado e por ter jogadores que são campeões brasileiros, tem um grupo que é campeão brasileiro, apesar de muitos terem saído, eu não posso colocar o Botafogo na mesma prateleira do que o Fluminense. Eu vou colocar, mesmo com todo esse início de temporada, o Botafogo tropeçando, o novo técnico, o Botafogo ainda tem um time muito bom. Então eu vou botar favorito ao título também. Você, Venê? Diante dessa classificação que nós temos aí, eu coloco como favorito ao título também. Vocês não estão acreditando no meu fogão, é isso? Se tivesse ali briga pelo G4, talvez eu colocasse brigando pelo G4 pela incógnita que é o Botafogo. Depois de muita reformulação no elenco, continua tendo um bom elenco e a gente não sabe como é que o Renato Paiva vai se sair. Exatamente. Perdeu duas grandes peças, mas o time continua. Não, o time continua, mas se a gente for olhar no banco de reservas, o banco de reservas na temporada passada era muito melhor do que nesse ano, pelo menos na minha concepção. E o Renato Paiva é uma incógnita. A gente não sabe como é que vai ser o Botafogo. A gente brinca aqui que a temporada do Botafogo começa em abril, mas é verdade. A gente não sabe como é que vai ser esse Botafogo. Vai encaixar? A gente não sabe, é uma incógnita, embora tenha um bom elenco. Então, diante disso, eu voto. Porque o Botafogo, se a gente for pensar bonitinho, o Botafogo tem um bom elenco. Tem. E aí, o do ano passado era muito melhor, mais ou menos. Defensivamente, do ano passado era muito pior, e esse ano é muito melhor, que tem o David Ricardo, tem o Jair, e no ano passado não tinha, né? As laterais, todo mundo tem seu reserva e é igual, né? O meio de campo, os volantes, né? Também tem muita capacidade. Mas o problema do Botafogo é a incógnita. Que mudou. É a incerteza. Não, eu acho que o Botafogo... Porque eu não sei, a gente não sabe se o elenco vai encaixar. O elenco do Botafogo é bom.
Não. Mudou muitas peças, mas vieram outras. Se você fizer um paralelo de como começou o Botafogo em 2024 e como começou o Botafogo em 2025, o time de 2025 é melhor. É melhor, eu como também começou acho. o Campeonato Brasileiro. Eu concordo com você. Porque o Botafogo foi receber as grandes peças no meio do ano. E por isso que eu acho que o Botafogo é o favorito ao título. Eu acho que sim. Eu acho que é, porque o elenco é bom. Porque a gente tem aquele impacto assim, e a gente fala muito da reformulação no futebol, né? Sim. O Botafogo teve coragem de reformular, de tirar e botar a gente mais jovem, tirar a galera que ele achou que não era, se é certo ou errado, a gente não sabe, mas foi a forma que o John entendeu de ventilar e oxigenar para um ano que tem Mundial, por um ano que tem Brasileiro, que tem Libertadores. Então eu não consigo ver que um olhar de o Botafogo é top 8. O Botafogo, pra mim, é favorito ao título, mas a opinião é igual pro Bumbum. Cada um tem a sua. Mas os três votaram. Favorito. Não, mas é porque vocês falam, eu só não boto no top 8, é porque vocês ficaram em dúvida. Eu não falei isso não. Eu falei, diante do que a gente tem aí, é favorito ao título. Se tivesse briga pelo G4, eu botaria briga pelo G4. Então, aí você falou, ou seja, não é favorito ao título, é isso que eu tô falando. Não, nessa classificação eu boto como favorito ao título. Tudo bem, Vini, você acabou de falar pra mim assim, mas eu botei favorito ao título. Eu falei, mas você botou não querendo botar. É isso que eu tô falando. Não, eu botei querendo botar. Mas se tivesse um G4, você botaria o G4. Sim. Então você não queria botar. Então não queria. Não, diante dessa, mas diante do nosso tier list, favorito ao título. Tudo bem, mas diante do que você falou, eu falei, mas você não queria botar no favorito ao título, não, eu não falei isso, eu botei. Mas não era o que você queria, isso que eu tô querendo dizer. É porque eu acho que o top 8 significa que tá classificado para Libertadores. Teoricamente, entendeu? Sim, é isso. Porque vai até G7 praticamente. Gente, vocês estão. Tá muito engraçado. Família Zoeira, recadinho rapidinho aqui de 1 minuto, tá? Que é uma TV por streaming, sem você ficar precisando de cabo, alguém na tua casa, nada disso. Basta você ter internet no seu smartphone, na sua TV. Isso tudo com um preço acessível que cabe no seu bolso. São milhares de canais abertos e fechados para você assistir onde e quando quiser. Isso aí tudo na Smart Clube TV. É a melhor que tem aí por TV por streaming, tá? Preço acessível. Se você antecipar o seu pagamento, você ainda ganha desconto. E se você indicar um amigo, você ganha desconto também. Então não perca tempo, são milhares de canais que nem eu falei, tá? Isso tudo bastando você ter internet, você pode assistir aonde você estiver. Eu vou deixar Bom, e além disso tudo que passou aí, você pode fazer seu teste grátis por 1 hora. Eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário. Você entrando no link vai te levar diretamente pro WhatsApp. E lá você pede seu teste grátis de onde você estiver ou qualquer hora. A hora que você quiser, na hora de um jogo, na hora de um filme. Tem lançamentos de cinema lá. Rapaz, tem muita coisa. Só vocês entrando para experimentar mesmo. Então, teste grátis, 1 hora. Não perca tempo, isso tudo é Smart Clube TV. Bom, família Zoeira, agora sim vamos falar aqui de Botafogo, que tem contratação na área. Mastriani jogou no Atlético Mineiro, fez uma ótima temporada por lá. Atlético Mineiro não, perdão, América Mineiro, fez uma ótima temporada. Foi contratado, chamou a atenção do Atlético Paranaense. Fez uma boa temporada, se não me engano foram 16 ou 18 gols que ele fez em 2024, ano que o Atlético Paranaense foi rebaixado, e ele foi um dos poucos que permaneceu no Atlético Paranaense nesse rebaixamento de 2024 para 2025. Isso porque ele foi muito importante para o clube, que investiu na época aí 9 milhões de reais para tirar ele do América Mineiro para levar para o Furacão. Fez bastante gols, como vocês devem ter visto na matéria. É um cara importante, apesar de não ter começado também muito bem em 2025 lá no Atlético Paranaense. É um cara muito importante. É um uruguaio, né? Mais um uruguaio aí para reforçar o nosso Botafogo. A gente já tem ídolos, né? Uruguaio, né? Então, assim, o Botafogo continua nas suas contratações. Agora, o que não pode acontecer, né? É o que a mídia mais quer, é ver um transfer ban, por exemplo, né? Ele lança lá com o Segovinha, o Botafogo devendo dinheiro, tá devendo não sei quanto tempo. Aí é falta de comunicação, tá devendo, não tá devendo. Vai pagar, não vai pagar. Pode receber o transfer ban de 3 temporadas sem contratar. É lógico que isso não ia acontecer assim de 3 temporadas, né? O Botafogo só bastava ir lá e quitar o que estava faltando pro Segovinha. A gente fica meio que assim assustado. Como é que a SAF deixa acontecer uma coisa dessa? Mas de qualquer forma, né? Informação daqui, cada um fala uma coisa, um diga aqui, outro diga isso, isso aqui. O Botafogo efetuou o restante do pagamento, isso ontem, e a FIFA já retirou o transfer ban do Botafogo. Não vai receber mais transfer ban. Isso já hoje, tá? A FIFA retirou isso daí. Então o Botafogo... Mas não precisa passar por isso, né, Botafogo, né? Precisa. Tem clube aí que tá pedindo, tá falando que o Botafogo tá devendo lá do Carlos Alberto ainda, né? Dinheiro, sei lá, 5 milhões, 4 milhões. Ó, Botafogo, ó... Pagar, tá devendo? Tem que pagar. Ninguém gosta de ficar devendo ninguém, né? Não é verdade? Ninguém gosta, né? Tem que pagar. Se tá devendo, tem que pagar para evitar qualquer problema, né? Pessoa, 3 janelas sem contratação, bota aí. Um ano sem contratar já seria muita coisa, imagine 3. Que eu acho que não ia chegar isso tudo. Mas, de qualquer forma, isso não pode acontecer num clube de Série A, campeão da Libertadores, campeão aí do Campeonato Brasileiro, que começa amanhã. Já tem 6 partidas nesse sábado. O Botafogo joga domingo, um dos grandes jogos aí. Tem Vasco e Santos, né? Muita gente já
Pô, falam que pode ser um grande jogo, por mais que não vai ter o Neymar, né? Mas são dois times que devem brigar pela mesma coisa ali na tabela do Brasileirão, uma Sul-Americana, né? Buscar um G8, alguma coisa. Aí tem Flamengo Internacional, que para muitos também são os favoritos ao título. E domingo, Botafogo e Palmeiras, no caso Palmeiras e Botafogo, que ontem o Palmeiras perdeu o título do Campeonato Paulista pro Corinthians, 1-0 no primeiro jogo, 0-0 no segundo jogo, muita confusão. Mas não vai pensando que o Palmeiras vai de cabeça baixa, tá triste que perdeu o Paulistão, tá triste, tá? Perdeu para um rival, mas não vai nessa não, casa cheia, lotada, tá? Então vai ter clima também já de início de campeonato brasileiro, então o Botafogo tem que ir ligado, tá? O Palmeiras não é aquele time bicho-papão todo não, mas vem jogando, né? Tá com clima de decisão, por mais que perdeu, o Botafogo tem que tentar aproveitar isso aí de alguma forma, tá bom, galera? Então, domingo, 4 horas da tarde, transmissão da Rede Globo aí para o Rio de Janeiro e para algumas partes do Rio de Janeiro, do Brasil também. E se você é botafoguense e tá afim de assistir esse jogo, viu o comercial que passou aí da TV por stream? Vai lá, entra no meu link. Você pode assistir aí de graça, fazer um teste grátis, tá? Por 1 hora, então já testa, entra no meu link que vai estar fixado aí no primeiro comentário. Então é isso, informações do nosso Botafogo rapidinho, Mastriani chegando, a gente já falou aí sobre a transfer que não vai acontecer, e esperar agora para ver esse campeonato brasileiro começando aí nesse sábado, que nem eu falei, com bastante jogos já importantes, com times que brigam na parte de cima da tabela, e o Botafogo finalizando esse aí no domingo contra o Palmeiras, que tem tudo para ser um grande jogo também. O Paiva, por exemplo, né, o novo técnico do Botafogo, ontem completou 1 mês, então é 1 mês à frente do time, é pouco tempo, a gente sabe disso, tem jogador para chegar, chegando, jogador para estrear, então tem muita coisa que vai mudar nesse Botafogo de início de 2025 até o meio do ano aí. Vamos esperar para ver o que vai acontecer, ó. Rapidinho, né? Almada, que vem destruindo, jogou muito no Botafogo, foi campeão 2 vezes em 6 meses, tá jogando muito na seleção argentina, é um cara que está sendo preparado para substituir, quem sabe, o Messi aí no futuro, na próxima Copa, que o Messi de repente é a última dele. Enfim, pode retornar ao Botafogo no meio do ano para disputar o Mundial e talvez nem volte mais pro Leão. O Leão vai fazer aquela compra, né, que ele ainda pertence ao Botafogo, o Leão vai pagar o Botafogo, né, aquela coisa, né, de amigos, né, 100 e poucos milhões, não sei se esse dinheiro vai cair aqui, não sei. Deveria, né, porque o Botafogo emprestou o dinheiro lá do campeão da Libertadores pros caras para salvar os caras, então os caras tinham que pagar, tá? Mas enfim, tá tudo no bolso do mesmo dono, né, e provavelmente depois do Mundial que ele sair do Botafogo, ele deve ir, ele disse que gostaria muito de jogar no Atlético de Madrid. Para ele falar isso, é que já deve estar, ele não deve voltar mais pro Lyon, já deve dar mais um passo aí na sua carreira. Bom, galera, é isso, tá? Qualquer informação importante do nosso Botafogo, eu volto aqui para falar com vocês. Deixa tudo nos comentários que eu faço questão de ler todos. Eu vou ficando por aqui, fiquem todos bem, fiquem com Deus. Até domingo, até a próxima.